Janela, janela, janela aberta. Esta semana fui. Começaram o episódio mesmo sem dizer olá. Esta semana fui, como se já estivéssemos a falar há bem tempo, fui à Feira da Ladra. E o que é que eu comprei? Eu estava tipo, ir à Feira da Ladra, vamos ver o que é que há. Estava um calor ridículo. Estive a ver, vi câmaras antigas, estava a ver se encontrar. Queria ver se arranjo uma máquina compacta fotográfica analógica. Para poder fotografar na rua e assim. Eu tenho uma, só que tem um problema que é quando eu carrego no botão tem um delay para aí de meio segundo, só que isso estraga-me a fotografia muitas vezes, porque eu quero que a fotografia seja tirada naquele momento e quando tem delay eu carrego no momento em que quero e só tiro a seguir. Portanto é uma câmera fixe, mas e foi bem estranho não começar por dizer olá, não é? Como é que é, malta? Bem-vindos a mais um episódio de João Alberto. Bem-vindos. Número 124, nunca estava aqui a falar anteriormente numa prévia tentativa de início de gravação deste episódio, ou seja, que foi mesmo agora, que nunca tive uma rúbrica que tivesse tanta continuidade. Acho eu fiz o Segundas à Luz quando era mais puto, mas acho que não chegou a 124 vídeos ou episódios, portanto, estamos aí. Estive na Feira da Ladra, estive à procura de cenas, estou à procura dessa câmara, estive agora a investigar e vi cá uma câmara muito fixe, com uma lente que é Zeiss Lens, que é tipo uma lente com um vidro fixe que dá uma sharpness diferente à fotografia, e são umas câmaras que se chamam Yashica. Acho que é Yashica. Se alguém souber onde é que se pode comprar uma Yashica, eu acho que é Yashica. Começar o episódio a pedir-vos ajuda, né? Se alguém souber onde é que se pode comprar uma Yashica T4 ou T3, apitem, que eu ando à procura dela. Mas pronto, estava na Feira da Ladra à procura de coisas giras e estava naquela cena de curtia sair daqui com alguma coisa fixe que comprei. Até que vi este livro, que agora a Team Video vai ter aqui uma certa vantagem, mas a Team Audio tem sempre a imaginação ao seu dispor, não é verdade? Portanto, arranjei um livro que se chama Love Positions, que diz: For married couples, a unique guide to various techniques of sexual intercourse with over 90 full-page photographs. E a cena é que eu primeiramente peguei no livro porque é mesmo estético. É amarelo, tem letras vermelhas, tem uma fotografia muito bonita de dois jovens a beijarem-se, aparentemente nus, prestes a acasalarem. E depois gostei do título, que é Love Positions. Eu até fiquei tipo, será que isto é um romance? Love Positions? Tipo, podia ser, mas não. É mesmo posições de amor. E também gostei como é posições de amor e não tipo Kama Sutra, que também não sei o que é que quer dizer, mas que tem outra vibe. Esta vibe, gostei desta vibe. E então perguntei ao senhor, olha, quanto é que é? E ele, 2€. E eu, 2€? Então vou levar. E pronto, e comprei o meu primeiro porno em livro, malta. Não, isto não é porno, mas tem muitas posições de amor. E tem descrições sobre as mesmas posições escritas acima. Portanto, é um conteúdo interessante para ter em casa. E posso passar aqui a ler algumas das... Eu gosto de como isto está escrito de uma forma nada porca e super prática e super educada. Por exemplo, posição número 19. By opening her legs wider and placing them around the man, the woman enables greater penetration. The man is also afforded greater freedom of movement, but the position is liable to be tiring for the woman. Aqui noutra posição, temos aqui a posição número 46, que Team Video vou pedir-vos só que observem o ecrã. Team Audio basicamente é como se fosse tesoura, o que eu não sei como é que pode funcionar. Número 46. By placing one leg over her partner's shoulder, the woman experiences greater stimulation. Movement is limited, however, but since even slight movements are likely to be pleasurable, this is not a serious disadvantage. The penis is not very securely held, and movements should be carefully controlled. Pois, senão parte. Portanto, olha, fica aqui a recomendação cultural. Não faço ideia onde é que podem encontrar esta coisa, mas Love Positions nem diz o autor. Isto não tem autor. Deve ser Deus. O autor deve ser Deus. E tem várias coisas.
E agora é que eu estou a ver. Isto tem assinaturas de pessoas. Tem estrelinhas. João Nobre Guedes. Epá, João, olha, não é o autor, ou seja, isto está escrito como assinatura. Sabem quando as pessoas escrevem os seus nomes nos livros? Por acaso nunca percebi, nunca fiz isso muito. Mas, João Nobre Guedes, estamos aí. Isto é a assinatura dele, ok. Eu nem tinha percebido a assinatura, agora estou a perceber. João Nobre Guedes com uma estrelinha. Olha, a assinatura dele tem uma estrelinha. Foi grande original. Grande originalidade. E tem aqui um coração desenhado e também um símbolo da paz. Portanto, grande Love Positions, uma grande compra que eu fiz esta semana na Feira da Ladra. Fiz mais coisas esta semana. Foi uma festa de um amigo meu. De aniversário. E foi daquelas festas, malta, que foi grande a festa, mas que foi até às 7 da manhã. Foi em casa dele, não foi nada... Foi uma cena caseira, tranquila, mas durou até tarde. E foi uma daquelas festas em que eu pensei, olha, então vou beber um copito ou outro. E bebi pouco. Até porque, como sabem, eu já nem ando muito nesses andamentos. Mas chegou, não é? Como para mim também chegam 2 cervejas para ter ressaca no dia a seguir. E para além de ressaca, tive ressaca de sono. E vocês, Miguel, já sabemos que és bué da sensível, és bué artista, bué sensível, tens bué pouca resistência ao álcool e dás flex nisso. Eu sei que já disse isso, era só para dizer que é fixe haver uma festa destas. Eu já não estava numa vibe destas há bué da tempo e sinto que é bacana de vez em quando haver uma festa destas, em que é destruição. Eu não me destruí, mas em que há destruição geral, não é? Não digo que é bom, mas é divertido de vez em quando haver uma cena destas. Mas agora, por exemplo, eu antes, quando era mais puto, quando era mais teenager, era tipo, isto havia ao fim de semana e é tipo, próximo fim de semana, bora outra festa. Agora tive esta festa, no domingo tive o dia todo cheio de sono, mas nem é bem cheio de sono, é mais tipo quase ansioso e com um mal-estar por não ter dormido, mas que um gajo aprende a lidar e está-se bem. Segunda-feira não estava completamente recarregado, what the fuck. Terça-feira finalmente estive bem. E eu acredito que vai sempre sendo assim. Tipo, eu com 40 anos, se eu tiver uma noitada, eu se calhar fico ressacado durante uma semana, não sei. Portanto, já não ando muito nesses andamentos, é verdade. Mas gostei de haver uma festa assim, destas de longe em longe, em que dá para ver os amigos todos, em que está lá toda a gente naquelas vibes de dançar e não sei o quê. E pronto, e é isso. Mas agora, como eu já tinha falado, eu ando a tentar cultivar um hábito. Eu sinto que, sei lá, há uns episódios atrás, especialmente no ano passado, ou seja, desde setembro do ano passado até agora, andei muito ok, bora lá, let's go, estou bué agora on my own, estou a dedicar-me aos meus projetos, preciso de ser o máximo produtivo possível. E isso pôs uma certa pressão em mim para, tipo, ok, quero pôr todos os hábitos saudáveis que eu consegui na minha vida. E foi um bocado exigente demais, no sentido em que acabei por não conseguir cultivar assim nada que ficasse de uma forma permanente. Fiz muitas vezes yoga de manhã, meditei muitas vezes de manhã, consegui fazer eu fiz as coisas, não é? Mas não houve uma coisa que se incorporasse na minha maneira de ser. E eu acho que isso é que é um hábito, é uma coisa que acaba por ser já o natural, mesmo que não tentes. Estou a ver umas nuvens bué bonitas no céu, com aquelas nuvens que parecem algodão, sabem, no céu. Está bem bonito. E então, agora sinto que é tipo, é bem importante. Eu li aquele livro Atomic Habit, do James Clear. E ele fala sobre como é muito importante ter um hábito que queremos implementar e não tipo querer implementar tudo ao mesmo tempo. E então, desta vez eu decidi, olha, agora há sempre esta sensação de reinício, não é? Um novo início. O novo início de alguma coisa, que é setembro, é inverno, é um novo início, eu sinto isso. O verão acabou, está a acalmar e agora execução, não é? Então eu senti que esse é mesmo o hábito que eu mais queria conseguir tipo, desenvolver de uma forma natural, que é o de dormir bem, que é o de dormir e dormir cedo. Pá, eu devo parecer um cromo,
mas estou-me a cagar porque realmente eu penso nisto e acredito que é verdade. De ir dormir, ir ler, para mim, ir ler tipo às 10, 10 e meia, e estar a dormir, e estar cheio de sono e a adormecer às 11. Eu antes fazia isto quando era puto, não é? Por força da escola. E agora é mais difícil porque há muitos estímulos exteriores. Tenho de, não, afinal hoje não vou a isso, ou há sempre cenas à noite, não sei o quê, que também são fixe. Mas eu sinto que há uma cena qualquer, mesmo saudável e mesmo... Sinto que estou a fazer a cena certa quando vou dormir cedo e acordo naturalmente cedo e tenho o dia pela frente para fazer as coisas que eu quero com a minha energia no auge. E é isso que isso para mim é bué... É uma coisa que eu tenho pensado e que quero fazer. Mas é crazy, como muitas vezes surgem coisas, ou não dá, ou acabo por ficar até mais tarde a fazer alguma cena e pronto. Por outro lado, também não quero ser super exigente comigo, como muitas vezes sou, ao cultivar isto. E depois também penso, mas imagina que há uma saída à noite. Há uma saída que é tipo ir ver um concerto, ou ir ver uma exposição assim e prolonga-se. E está a ser bacana. Então caga nisso e fica. Mas, e o mais crazy é que eu não tenho absolutamente ninguém a dizer-me como fazer em termos de horários de dormidas, não é? Eu se quisesse estava a acordar às 5 e ir dormir às 6 da manhã, e às 5, ou seja, às 5 da tarde, e dormir às 6 da manhã e sempre assim. Mas não sei, sinto que é o que me faria melhor. Pronto, e então agora pus um papel. Eu antes tinha um papel com vários hábitos que eu queria fazer e com cruzinhas para pôr todos os dias, tipo se fiz ou não, que é uma boa forma de contabilizar, é uma boa forma de nos fazer lembrar e querer fazer, e também é recompensante pôr lá uma cruzinha tipo, nice, hoje fiz. Isto é uma das coisas que aprendi neste livro. Mas agora puxo só este, dormi fixe, dormi bem. Não preciso de 1000 cenas ao mesmo tempo. Não preciso. Leitura. Acabei o Perfume, o livro de Patrick Suskind. Patrick Suskind, eu acho que é assim que se diz. Ganda livro. Reconselho a toda a gente. Reconselhamento. Reconselho a toda a gente ler este livro porque acho que é de uma imaginação brutal o autor e ficou dos meus livros favoritos. Alguém me disse no Instagram que este também foi o livro favorito do Kurt Cobain. Portanto, malta, coincidências? Não sei. Não sei se as há. Acabei este livro e agora comecei um novo livro. Porquê? Porque eu fui à feira do livro e comprei 3 livros. Comprei As Vinhas da Ira, do John Steinbeck, que é um clássico, é tipo o maior clássico dele, ganhou vários prémios. E é um dos clássicos da literatura, não sei se pode dizer contemporânea, mas da literatura assim mais moderna. É um dos clássicos. E eu por acaso li um livro dele que foi o Inverno do Nosso Descontentamento, que era sobre dinheiro, basicamente. Era sobre um homem que tinha uma mercearia e era a relação dele, era a maneira como o dinheiro tinha impacto nas pessoas. Era uma história. Pronto, e eu não adorei. E então agora estou tipo, será que compro? Aliás, estava assim. Até porque este livro é 500 páginas, estas Vinhas da Ira. Mas eu pensei, é um clássico. Vou dar mais uma oportunidade ao Steinbeck e vamos ler este. Comprei também Contos de São Petersburgo, do Nikolai Gogol, acho eu, que são vários contos. E porquê eu comprei este livro? Porque havia uma promoção de 3, ou seja, eu estava com 27 euros de conta para pagar e a senhora disse-me, olha, se chegar aos 30 tem 5 euros de desconto. Eu, então eu tinha estado a olhar para este livro, fui pegar nele, pus, ficou 28, não, estava com 25 euros de desconto, ficou 28 euros, ou seja, mais um livro por 3 euros, parece-me um bom deal. Não tão bom deal como aqui o Love Positions for Married Couples, a Unique Guide to Various Techniques of Sexual Intercourse, mas um bom deal para um livro cultural e interessante. E comprei também outro livro que foi A Arte de Caminhar, do Erlin Kage, que é um norueguês que eu não conhecia, que é um viajante, filósofo, tem uma editora de livros, várias coisas. E gostava de falar aqui um bocadinho deste livro, não sei se me permitem... posso só aqui, peço desculpa interromper, posso só aqui dar uma pequena interação cultural. Estou a pensar se passo o jingle da cultura agora ou não. Se calhar vou passar. E faço uma introdução, porque há outra coisa cultural que eu quero falar. Putz, olha,
Estou mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana? Malta, antes de entrar aqui para a arte de caminhar do Erlin Kage, eu acho que é assim, Kage, também, se não for Kage, queria só dizer que a estação de Arroios do metro abriu, finalmente. Estamos em 2021, lembro-me que fechou em 2017, uns meses depois de eu vir para Lisboa. E eu ontem passei lá, e para mim aquilo agora é um ponto turístico e histórico da cultura portuguesa e lisboeta, mais especificamente. Ontem estive lá, até tirei uma selfie com a entrada da estação de metro. Ainda não tive a oportunidade de a utilizar, de facto, mas deu-me um quentinho no coração de ver que já não estão ali aquelas obras da estação de Arroios. E sinto que há muitos de nós que partilhamos este sentimento, portanto queria só pedir aqui uma salva de palmas para a Câmara Municipal de Lisboa pelos 4 anos de obras que devem ter feito. Pá, ainda não sei, ainda não utilizei o metro, mas o metro deve ter, sei lá, insufláveis, deve estar com um bar, deve ter um restaurante. Portanto queria só pedir aqui uma salva de palmas para a Câmara Municipal de Lisboa por ter demorado, ou para os obreiros que fizeram a obra. Portanto, continuando, a arte de caminhar de Erlin Kage. Sobre o que é este livro? Este livro é sobre caminhar, é sobre andar e é só isso. E eu achei interessante o título, Arte de Caminhar, e pensei, o que é isto? Abri e percebi que era ele a falar sobre passear, sobre andar a pé, e pareceu-me um livro, eu até estive naquela tipo, levo isto ou não? Mas ainda bem que trouxe, porque estou a curtir muito. Portanto, basicamente ele relaciona o andar como algo que sempre nos foi essencial e que foi a partir foi a ferramenta que nós utilizámos. Pá, a evolução não é? Foi das mais importantes, conseguirmos pôr-nos em pé, nos 2 pés. Portanto, ele vai back in the days falar um pouco sobre o caminhar e fala sobre. Ele era norueguês e eu curto da perspectiva dele, que acho que pode ser um bocado nórdica até, uma coisa assim mais... Não sei, sinto que os nórdicos têm maneiras de viver diferentes e têm perspectivas diferentes e interessantes. E ele fala sobre andar só por andar. Tipo, irmos dar um passeio. Imaginem, dia bué atarefado, bué das cenas. É uma escolha, ele diz que é uma das escolhas mais radicais que nós podemos fazer nos tempos de hoje. Ir dar um passeio. Porque, e realmente é verdade, eu já não fazia isso há imenso tempo. Houve uma altura em que até fazia. Às vezes ia dar um passeio. E há uma certa liberdade, há uma grande liberdade em ir dar um passeio, só porque sim. Dar um passeio sem nenhum objetivo. Normalmente quando nós andamos a pé, tipo, até eu dou por mim a andar bué da rápido na cidade, a ir para algum sítio para fazer aquilo, para depois voltar para fazer isto, não sei o quê, num ritmo alucinante em que nós vivemos todos agora. E nos dias de hoje, com esta velocidade toda, este autor sugere simplesmente irmos dar um passeio, caminhar e observar as coisas. Perdermos pela cidade, explorar pela cidade ou pelo campo, mas ele fala muito sobre esta atividade que é quase uma interação. Eu acho que estou a ver um pombo só com uma pata. Tadinho, está a cochear, estou a ver um pombo a cochear, coitado. Não sabe andar o gajo. Ele é quase não, é uma interação. Ele fala deste andar a pé como se fosse uma participação na cidade ou com a cidade. Estamos a fazer isto com a cidade ou com, sei lá, com a aldeia ou whatever, onde andarmos, ou com a natureza ou com a montanha. É uma interação. Há uma interação em andar sem nenhum objetivo, só a andar e a observar as coisas. E eu acho que isto é uma meditação. É andar. Estamos a pensar, estão a vir-nos pensamentos, mas ao mesmo tempo, à medida que andamos, os pensamentos vão ficando um bocado, vão desaparecer. Ou seja, estão ali, estamos a ruminar um bocado, mas depois eles desvanecem. E eu já tinha visto já falei aqui de uma ilustração que era um bonequinho que eu vi não sei onde, com um balão de pensamento, tipo todo emaranhado, tipo é pensamento, ele sentado tipo a pensar, e outro era tipo BD, e no quadradinho de baixo ele estava a andar e os pensamentos estavam estavam lá também, não é? Emaranhados, mas estavam a sair ao mesmo tempo, a sair para o ar à medida que ele andava. E portanto eu acho que há uma magia em andar a pé. E este livro é sobre isso, é só sobre isso. E gosto também do facto de ser tão simples que é só sobre isto. E então ele faz assim vários capítulos, é muito fácil de ler. Portanto, olha, aconselho a quem quiser um livro simples, mas com
pensamentos interessantes e também práticos, não é? Eu ainda estou até estou a ler rápido, ainda só li 2 dias e já estou quase a meio, porque é um livro também com muitos espaços brancos, muitas páginas, tem muitos capítulos, ou seja, são quase entradas de diário. E é isso, ele fala sobre como melhora o nosso estado de espírito, caminhar, as ansiedades e os pensamentos que nós temos muitas vezes desvanecem-se quando vamos dar uma caminhada. E quando eu digo uma caminhada, ele aqui também não está a falar de ir fazer uma montanha durante 10 km, não é? Não é um trilho. Pode ser, e é isso, é bué da fixe de se fazer. Mas mesmo na cidade podemos fazer isso. E ele diz que nota que as pessoas acabam por ficar muito mais bem dispostas. Imaginem uma pessoa... Ele fala sobre uma pessoa que, por exemplo, está exausta do trabalho no fim do dia, vai dar uma caminhada, volta e continua exausta, mas não é exausta da mesma forma. Se calhar antes estava estressada e agora está tipo com mais vivacidade, com um certo à vontade diferente. E porquê que isto acontece? Porque movimento, eu acho que é o movimento, nós fazermos o corpo andar, fazermos a nossa energia mover-se, criar movimento no fundo, é crucial para fluirmos. No fundo, acho que é isso. Para fluirmos. Ele começa uma entrada de um capítulo de uma forma bem interessante, que é: há um carvalho a 75 passos da minha casa. E ele diz que passa por ele todos os dias para ir para o trabalho. Ele vai para o trabalho a pé. Isto é muito nórdico, tipo ir de bike ou ir a pé. Vai dar bom. Tipo, imaginem, andar de carro em Lisboa, por exemplo. É um stress. E ele diz: eu nunca vi nenhum condutor contente, tipo, a andar de carro. Eu só estou contente quando estou a andar de carro em Lisboa, quando, sei lá, saí do estúdio, correu-me alguma cena bué da bem, ou estou a ouvir ganda som e estou a sentir bué. Porque muitas vezes é um meio para atingir um fim, e é um meio para atingir um fim da forma mais rápida possível. E o caminhar é um bocado aproveitar o processo do ponto A ao ponto B, e eu falei disto no podcast sobre o retiro de meditação. E do ponto A ao ponto B há montes de coisas que nós podemos observar e podemos ver as coisas que estão a acontecer na rua, podemos ver, se calhar, uma janela. Eu ontem estava a passear, ontem fui dar um passeio, claramente inspirado por este livro, e ficava muitas vezes, foi a seguir ao jantar, e eu gosto muito de passear em Lisboa à noite. Eu acho que Lisboa é muito bonita à noite e tem, sei lá, eu gosto de ver janelas iluminadas por dentro, é tudo bem misterioso. E estava a ver, parei ao pé de uma janela que estava a vir um som de violino e eu comecei só a tentar imaginar o que é que era aquilo, e dou por mim, imaginem, estou a andar mais, vejo uma rapariga a cozinhar, ouvir techno numa cozinha, ou passo por umas pessoas que estão numa mesa e estão a conversar e eu passo por eles e até ouço um bocado da conversa, e dou por mim e estou completamente presente, quase como se fosse uma meditação, sendo uma meditação mesmo. É como andar de skate. Eu estou a andar de skate e quase sempre estou mesmo no que estou a fazer. Não estou, sei lá, por exemplo, nós estamos a lavar a louça, nós estamos a pensar noutras merdas, nós não estamos focados naquilo, no prato, porque não é uma cena muito interessante e temos bué de estímulos na nossa cabeça, dos estímulos todos que nós apanhamos durante o dia. Portanto, estava a dizer, ele diz que há um carvalho a 75 passos da casa dele, e ele diz que para alguém que anda a pé, imaginem, pela sua cidade ou pela sua vila ou whatever, começa a reparar em padrões, começa a reparar em coisas, nota neste carvalho, por exemplo, ou nota naquele mendigo que costuma estar naquela praça, ou nota naquelas obras que começaram ali. E alguém que anda a pé, o tempo passa mais lentamente por ele e consegue observar estas coisas, estas mudanças que são imperceptíveis a quem não faz esta observação. Portanto, bem interessante. Ele diz, por exemplo, que alguém que não caminha atentamente deixaria passar ao lado e nem notava, por exemplo, nas cores de inverno. Ele diz que no verão as cores do verão são-nos dadas numa bandeja de prata, e as cores do inverno temos de procurar mais e estar mais atentos, mas ele diz que se estivermos atentos ainda há muito mais cores de inverno do que de verão. Há muitas mais nuances. Sei lá, imaginei, eu não sei se era só isso que ele estava a falar, mas imaginei os pôres do sol, ou imaginei aquelas paisagens de inverno com as árvores sem folhas. Há muita beleza nisso, mas claro que para nós é mais fácil ver um sunset e e o caminhar proporciona esta atenção. No fundo é um bocado isso. E eu sempre achei que há algo de misterioso e quase libertador
em explorar a cidade a pé, sem qualquer rumo. Eu fiz muito isso a viajar. Imaginem, estava em Bolonha, eu fazia bem isso, eu ia andar a pé porque era um sítio novo. Então eu sentia muito isso, andar a pé com a câmera. Então curto bem fazer isso com a minha câmera fotográfica porque até posso captar as merdas que encontro. Tipo street photography. Fiz muito isso em viagens, só que nós muitas vezes esquecemos que isso pode ser feito também aqui na nossa cidade ou no sítio em que nós vivemos. Não precisamos de viajar para aproveitar o que está à nossa volta, porque há tanta coisa à nossa volta. Imaginem um turista que vem a Lisboa. Estou a falar de Lisboa porque eu estou em Lisboa, mas onde for que vocês vivem. Um turista que vai à vossa cidade vai ver aquilo de uma forma diferente, porque é novo. E nós caminharmos e fazermos estes passeios e assim, pode ser uma forma de aproveitarmos o sítio em que vivemos. Portanto, fica a dica, esta semana, irem dar um passeio. Eu não sei se já dei este desafio aqui na Janela Aberta. Eu podia começar a dar-vos desafios para fazer. Tipo, com base nisto estamos a falar, desafio-vos. Ainda me lembro quando eu pedia desafios nos vídeos do YouTube. Malta, mandem-me desafios. Depois era tipo, faz um sumo com leite, ketchup e mostarda e bebe. E eu ficava tipo, ei, ok, vou fazer porque sim, não sei. E é isso, portanto, olha, desafio-vos a fazerem ir dar um passeio só porque sim, sem estarem a ouvir música. Acho que é fixe, ir sem ouvir música, só, pá, na altura do dia que preferirem. Só focados, em que tenham tempo, em que tenham tipo meia hora ou uma hora livres, só focados nas coisas à vossa volta, e depois digam-me, mandem-me uma mensagem a dizer-se o que é que acharam. Tenho interesse em ver o que é que quem experimenta isto, o que é que sentiu, porque parece uma coisa bem simples, mas nós somos capazes de passar muito tempo, de certeza que há pessoas que passam anos sem fazer este tipo de coisas mesmo simples. Que são as coisas que nos dão prazer em ver as coisas pequeninas. No fundo é isso. Eu já falei disso aqui, mas estamos aí. Outra coisa que ele disse que eu achei bem interessante é ele falou do caminhar considerado como uma combinação de movimento, humildade, equilíbrio, curiosidade, cheiros, sons e luz, e se andarmos suficiente, um sentimento de desejo. Portanto, foi um bocado a minha interpretação que eu tive a explicar. E disse outra coisa que acho que é uma citação do Milan Kundera, que é um escritor, que é o autor do Insustentável Leveza do Ser Bem. Este podcast está mega cultural, eu falo de livros, eu faço análises a cenas e tipo, estamos aí culturais. E este escritor disse: o grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. E o grau de velocidade é diretamente proporcional à intensidade do esquecimento. Se eu ouvisse esta frase num podcast, eu ia pedir para a pessoa repetir outra vez. Portanto, eu vou explicar, ou pelo menos repetir para só ouvir com calma, que é... A primeira frase basta para perceber a lógica. O grau de lentidão é diretamente proporcional à intensidade da memória. Portanto, se nós nos movermos mais lentamente, vamos absorver mais e vamos nos lembrar de mais e vamos ter mais atenção aos detalhes e ao pormenor. E isso vai pintar um quadro mais detalhado e mais colorido na nossa mente. Ao passo que se andarmos, por exemplo, de carro pela cidade para fazer um trajeto qualquer, estas coisas não nos saltam à vista, porque está tudo a andar bué da rápida à nossa volta. Ele fala aqui de fazer viagens de carro de umas horas, e ele diz que é tipo, parece que não aconteceu nada na viagem toda. E imagine a quantidade de coisas bacanas pelas quais nós passamos. Claro que agora não é tipo, vais para o Algarve, porque não vais a pé, puto? Não é isso. Mas em coisas mais pequenas, se calhar em vez de ir de carro ou em vez de ir de jetpack, porque não ir a pé, não é? Porque não ir a pé faz bem ao corpo e faz bem à mente. Agora, ele também fala de que há diferentes maneiras de caminhar e que nota-se muito no estado de espírito da pessoa. Qual é o estado de espírito da pessoa com base no tipo de caminhar que ela tem. E eu dou por isso em mim muitas vezes. Por exemplo, se eu estou estressado ou estou mais ansioso ou assim, eu ando muito mais com um passo mais rápido. Às vezes dou por mim com bué pressa, sem ter grande pressa para chegar onde quer chegar. Com o corpo bem inclinado para a frente, muitas vezes olhar também para o chão ou mais tipo para baixo, não é? A projetar o corpo para baixo, e
estiver feliz, se calhar, ou se estiver mais, se estiver a sentir-me especialmente bem nesse dia, se calhar estou a passear e estou mais descontraído, mais a olhar para as coisas, mais, se calhar estou tipo a assobiar e estou mais lento. Portanto, também está relacionado com isto. Ele também diz, quando caminho rápido parece que a maior parte das emoções fica mais distante e quando abranda passada elas regressam. Por isso muitas vezes, se calhar, quando nós estamos a caminhar rápido, quando estamos ansiosos e assim, é um bocado, parece que é para fugir, se calhar inconscientemente, a estas sensações. E é tipo, baza só, estou com pressa para ir. Não sei se é isso, mas faz sentido ser. Pronto, é isso. Eu lembrei-me que na quarentena em Sintra eu descobri imensos sítios novos, mais a correr do que a caminhar. Mas também fiz algumas caminhadas. Aquele livro que eu li da Julia Cameron, No Caminho do Artista, falava muito sobre dar caminhadas e fazer encontros com o artista. Eu falei-vos disso. Que é só irmos ao encontro de nós próprios numa atividade qualquer que fazemos connosco. E dar uma caminhada é o exemplo perfeito disso. E na quarentena eu fiz muito isso e também corri muito por caminhos novos e desconhecidos para mim, ao pé da minha casa em Sintra. E descobri imensos caminhos novos e isso deu-me um gozo interessante. Sei lá, ligar na tua cabeça que aquela rua vai dar ali e depois vai dar ali. Saber esse mapa é fixe, não sei. Gosto disso. E não gosto da sensação de, por exemplo, agora cheguei a Lisboa. Tipo, sei lá, ainda não fui abaixo, ainda não vi o Rossio, ainda não fui ao Terreiro do Paço, ainda não fui ao Cais, ainda não fui... sei lá, bué de sítios que eu não fui, ainda não fui a nenhum skatepark. E andar pela cidade é uma cena fixe. Portanto... Eu por acaso estava com zero vontade de vir para Lisboa e até andava a pensar tipo, em não estar a viver cá e assim, mas agora que estou cá estou tipo, não, Lisboa tem imenso potencial mas pronto, sinto que foi um bom verão para sair um bocado disso. Eu fugi um bocado à cidade este verão, fui para os Açores, foi uma experiência incrível, fui para o Retiro nos Açores, não é? Uma experiência muito fixe. Estive a descer a costa de bicicleta, depois estive no Algarve, portanto foi um verão grande com muita diversão. Mas agora estou numa de estar na cidade. Bem, os episódios de Janela Aberta estão a ficar cada vez maiores. Eu não sei se vocês notam nisto. Porque eu ainda tenho aqui várias coisas que é falar e já estamos em meia hora. O que é bom. Fui ao Motel X. Não sei se vocês já ouviram falar disto, mas é um festival de filmes de terror. De cinema de terror e horror. Não sei bem se... whatever. E acho que é um conceito muito interessante. É um festival que que se foca neste género de filmes. Eu nunca fui muito ver filmes de terror, eu nunca vi muitos filmes de terror, especialmente sozinho. Eu nunca vejo filmes de terror sozinho porque não quero ter medo. Especialmente se for merdas que metem espíritos, é tipo, não, se calhar estou sozinho em casa, é de noite, a minha imaginação vai começar a criar coisas. E aquele barulhozinho que está a vir da porta já é um espírito na porta. Portanto... pronto, não vejo muitos filmes de terror sozinho, mas vi filmes de terror que eu adorei, por exemplo, Hereditário, e não tenho mais nenhum exemplo, foi esse, eu gostei muito desse filme. Já agora, se tiverem filmes de terror que são realmente bons filmes, porque eu muitas vezes sinto que é difícil encontrar filmes de terror que são bons filmes e muitas vezes são só filmes com o objetivo de assustar, mas sem nenhum nexo narrativo. Por exemplo, eu neste festival eu só fui ver um filme, fui ver o The Maid, que era um filme tailandês, bué da mau. Estava à espera que fosse fixe, mas eu vi a classificação do filme no Letterboxd, que é tipo o IMDb. Mas mais fixe, se quiserem seguir-me no Letterboxd, estou lá. Não sou muito ativo, mas whatever. Estou a dizer bué vezes o whatever neste episódio, estou-me a irritar a mim mesmo. Calma, Miguel. Whatever, bro, está tudo bem. Foi tão mau que eu basei a meio. Deste filme. E quando eu basei a meio, eu senti que até foi um statement para o resto das pessoas que estavam lá, do tipo, malta, é na boa basarem. Tipo, eu sei que vocês não estão a curtir também. Era muito difícil alguém estar a curtir daquele filme num festival de cinema. Eu até achei bué estranho como é que passaram aquele filme num festival de cinema, porque era um filme mesmo mau, sem nenhum tipo de sentido narrativo. A narrativa não... E eu acho que isto aqui nem é bem... Pronto, claro que é subjetivo e é a minha opinião, mas eu acho que vocês vissem o filme, eu acho que iam achar a mesma cena. Sei lá, os títulos do filme aparecia tipo Chapter 1, Chapter 2, e era
pareciam letras feitas no Windows Movie Maker. A estética do filme não era nada fixe, parecia... Sabem aqueles anúncios que são tipo... bué white people... Se bem que ele... Pronto, whatever. Não sei, só com bué mau gosto. Senti que era só um filme com bué mau gosto e que depois não... A única coisa que era bacana, entre aspas, entre duas aspas, era que até metia medo às vezes, mas era um medo um bocado estúpido. Era só tipo jump scares de uma gaja com uma cara bué da feia e de um macaco. O filme começou e eu achei que era a gozar, porque aquilo começa com uma... Pá, se quiserem tipo perder 1h30 da vossa vida e não souberem bem como, vejam este filme, The Maid. Tipo, a empregada. Bem podre, mas vou parar de falar sobre ele. Mas gostava de saber filmes fixes de terror, bons filmes, tipo o Hereditário. Tipo, borrei-me todo, máximo, mas adorei a construção, a realização, a narrativa, o acting. Tipo, o acting neste filme foi mesmo podre. E props ao Motel X por fazerem a cena, por fazerem o festival, mas zero props ao filme em si, a este filme em si. E então senti que até foi um bocado um statement tipo: malta, podem bazar, isto está mesmo podre, porque eu acho que ninguém ainda tinha tido coragem para bazar e gostava bué de saber se alguém bazou depois de eu bazar. Tipo, se houve malta que é tipo, mesmo a sério, o gajo sabe, este gajo, eu também estou bué assim, ou tipo alguém tipo, quem me dera estar a bazar, mas não tenho coragem. Foi um momento um bocado tenso, porque foi mesmo assumir a meio, tipo, isto é mesmo, foi quase como se eu tivesse gritado: que podre, vou bazar. E basei. Pronto, olha, se souberem filmes de terror fixes, mandem-me aí. Ontem à noite eu tinha dito que fui dar um passeio. E estava atento às cenas e um bocado aberto ao que aparecesse, no fundo, no meu passeio. E o que é que aparece? O que é que aparece, malta? O que é que eu fui fazer ontem à noite, depois do jantar, no meu passeio? Passei por um sítio e eu vou-vos dar 3 opções para tentar adivinhar qual foi o sítio que eu entrei e comecei a falar com a pessoa que estava lá dentro. Portanto, temos 3 opções. Temos uma mercearia indiana, temos um café típico português, em que vendem pastéis de nata, ou temos a igreja da Cientologia Portuguesa. Igreja. Fui à igreja, que aquilo era mais um centro de informação. Porque eu passei, e espero não ser assassinado por causa de falar disto, porque já vi que tipo, há boa controvérsia sobre estas coisas. Eu estive a investigar, eu ontem estive até tarde a ver, lá está, nem dormi como queria. Estive a ver cenas sobre cientologia e é daquelas merdas que eu já tinha ouvido falar, nunca tinha tipo parado para olhar para isso. E ontem no meu passeio tive a oportunidade. Não que tenha ganho grande coisa com isso, mas eu parei, fiquei a olhar para a montra, porque aquilo é... Sabem porque é que isto me chama a atenção? É porque no GTA V há uma cena que eu acho que deve ser a gozar com a cientologia. Aquilo passa-se em Los Santos, ou o que é? Pronto, é numa cidade meio inventada nos Estados Unidos. Acho eu acho que o mapa do GTA é inventado, pronto. E há uma missão no GTA V que é uns bacanos vestidos de azul, que são claramente um culto qualquer, e eu suponho que seja meio a parodiar a Igreja da Cientologia, e que mandam-te fazer missões bué estúpidas, tipo andar 5km no deserto, tipo anda 5km no deserto e depois vem ter connosco e nós damos-te a próxima missão para subires na tua caminhada de descobrimento pessoal e não sei o quê. E eu lembro-me que curti bué daquilo porque era bué misterioso e bué... Gostei porque era uma coisa que nem toda a gente que joga ao jogo ia fazer e que ia descobrir que aquilo existia. E eu comecei, tipo, vi aquele gajo de azul e fiquei tipo, o que é que este gajo está a dizer? E depois o gajo, ias ao pé dele, ele começava a falar contigo e tu ou cagavas ou ouvias. E eu tipo pensei, olha, vou ouvir. Sabem quando vocês começam a jogar aquele jogo tipo GTA e começam a conduzir nas estradas a respeitar os semáforos para depois tipo dar com um lança-granadas no outro carro? Mas há ali uma altura em que é tipo, olha, vou fazer as cenas como deve ser. Então eu passei por estes gajos e pensei, olha, vou ouvir o que é que eles têm a dizer. Depois comecei a fazer as missões e fui até ao fim. E foi só bué random, mas eles tinham cenas bué luxuosas e assim, carros bué luxuosos, casas bué luxuosas, e pronto. E o que é a Igreja da Cientologia? Não me querendo basear no GTA para falar disto, mas só o porquê de me despertar curiosidade.
Epá, porque eu vi aquele centro de informação com os livros e com aqueles símbolos deles. Eu fiquei, pá, o que é isto? O que é isto? Eu não sei o que é isto. Curtia saber. Curiosidade. Então parei à frente e comecei a ver um vídeo que eles tinham lá num mostrador, num ecrã. E era um vídeo que mostrava uma casa bué da grande, acho que era na Inglaterra, tipo um castelo transformado numa espécie de universidade da Cientologia, em que as pessoas viviam e assim, pá, overall deu-me bué vibes de culto e de... não sei bem o que é que me deu, mas não me transmitiu uma vibe muito fixe. Mas eu estava a ver este vídeo e estava tipo, o que é isto? E comecei a ver pela minha visão periférica um homem a aproximar-se da porta, ou seja, ele estava lá dentro e veio em direção, aquilo vazio lá dentro, e veio em direção à porta, viu a calça, eu nem olhei, mas estava a ver pela visão periférica. Entretanto, bué livros, todos o mesmo livro, mas em traduções diferentes, lá na montra. Era um livro que se chamava Dianética, de um gajo que foi o fundador da Cientologia, que é o L. Ron Hubbard, ou uma cena assim. Pá, este gajo meteu as luvas dele, pôs luvas tipo por causa do Covid, estava de máscara, não sei o quê. Pá, e fez uma cena bué da estranha, que foi, tirou 2 cartõezinhos, de lá de um sítio que ele tinha lá dentro, abriu a porta um bocadinho, pôs a mão para fora, a porta era de vidro, portanto eu conseguia ver tudo, pôs a mão por fora, e tipo, a dar-me aqueles cartões e a olhar para mim só com um olhar bué, tipo, sem dizer nada. E eu só bué, tipo, what the fuck, bro? O que é que se passa? Então eu disse, tipo, olá, boa noite. O que é isto? Consegue-me explicar? E ele disse, pronto, olha, nós para tu perceberes mesmo, eu perguntei, é uma religião ou não sei o quê? Ele disse, não é uma religião, isto é ciência exata, mas tu para perceberes mesmo tens de comprar o livro, tens de ler o livro. Epá, e depois ficámos a falar ali bué da tempo. E eu estava tipo mesmo de braços cruzados, tipo body language a dizer tipo, pá, não sei se estou a cair nesta bullshit. Mas, e não estava, não é? Mas estava mesmo de mente aberta a ver, tipo, o que é que será isto? Deixa eu ver o que é que o gajo tem a dizer. E ele não me estava a tentar convencer, ele estava a dizer que tipo, nós nem te queremos convencer, isto é uma cena que tu tens de ver por ti. Disse bué vezes uma cena que era tu só, o que é verdade para ti, por isso tens de ser tu a descobrir e não sei o quê. E basicamente ele explicou-me de uma forma muito geral que esta coisa dianética era um livro deste gajo, do Ron não sei o quê, que é tipo o fundador da cena, que fala sobre a mente e o poder da mente no corpo e a ligação entre os dois para tipo cura, basicamente. Só que aquilo depois é uma sociedade bué sketchy, bué, é uma sociedade que tem bué de centros no mundo todo. Pá, é ridículo, tem milhões de pessoas, tem igrejas, há uma igreja gigantesca eu acho que é em Los Angeles, em LA, yeah. Uma igreja gigantesca em LA, em bué sítios, na Inglaterra, em Tóquio, aqui em Portugal é tipo só uma cena bué podre, mas há muitos sítios, pá, e eu não sei se é um culto ou não, mas deu-me vibes disso. Pá, não sei, mano, foi muito estranho. Ele, a certo ponto eu disse tipo, então mas o que é que eu descubro no livro? E ele estava a dizer que era ciência e tecnologia aplicada, que basicamente este bacano, este Ron não sei o quê, andou pelo Oriente para descobrir, ou seja, isto é ciência aplicada à espiritualidade, isto pelo que ele me explicou. E então ele disse que este bacana andou pela Índia e pelo Oriente a testar conhecimento antigo e espiritual, sei lá, técnicas. Eu imaginei, tipo, sei lá, o gajo a experimentar procedimentos e coisas assim que monges faziam, não sei, para cura e tudo, coisas espirituais. O gajo foi experimentar cenas espirituais e começou a notar o que é que funcionava e o que não funcionava deixava de fora. Isto foi a maneira como ele me explicou. E a perceber e a aplicar tecnologia e ciência a isso. Pá, mas malta, eu não vos consigo explicar o que é. Eu adorava perceber um bocado mais. Eu estive a ver um podcast do Joe Rogan, que é sobre isto, que é com uma bacana que é a Lia, não sei o quê, é uma atriz. E ela saiu, mas aquilo, ela estava a explicar um bocado como é que funcionava. E ela nasceu um bocado nesse meio, porque ela aos 8 anos os pais começaram a dizer... tipo, entraram na cena, os dois pais dela, o pai e a mãe. Aos 8 anos então ela tornou-se
pá, estava nisso. Ela saiu da escola, ela estava só a estudar nesta cena da cientologia. Eles dão-te bué cursos diferentes. Depois tens tipo ranks, tipo um ranking, não sei, que tens de... Ou seja, tens vários níveis para subir e tens de pagar para subir em cada nível. Pá, houve uma altura bué da estranha em que este gajo me disse, o gajo que eu estava a falar ali, ele disse-me, eu quero que tu saibas a verdade. E eu tipo, ei, bro, não sei se estou pronto, sabes? Depois eu também disse, então mas tem alguma coisa a ver com meditação? Ou assim? E ele, não, meditação é mais para o interior. Ele até disse uma cena que eu nem quis discutir com ele, porque ele estava errado, mas ele disse tipo, meditação é mais para o interior, faz uma pessoa ficar mais introvertida e também não é isso que nós queremos aqui. Nós queremos uma coisa exterior para ajudar e para ajudar as pessoas. Ele estava sempre a falar sobre, tipo, ajudar aqui no exterior. Pá, não sei, foi marado. E pronto, mas olha, agradeço-lhe por me ter tentado explicar. Eu depois estive a ver as cenas do Joe... Que estouro é este? Do Joe Rogan, estive a ver o podcast do Joe Rogan e esta bacana estava a explicar que era uma cena mesmo estranha, que as pessoas tinham imensas regras, que tinhas de pôr tipo 2 horas e meia por dia a estudar as cenas deles e assim, e que não podias falhar um dia. Se falhasses tinhas de depois tipo make up the hours, tipo fazer as horas que tinhas faltado, que tinhas bué regras e bué era uma cultura bué de tinhas de escrever relatórios sobre os teus colegas e assim, porque ele é quase uma universidade de certa forma, mas não é bem uma universidade, é uma organização, e tinhas de escrever sobre os outros, tipo, imaginem, aquilo, os valores, isto está a ser bem confuso porque eu próprio não sei muito bem, mas os valores daquilo pareceram-me cenas fixes, que era tipo ajudar os outros, ser um bom, uma boa pessoa, não mandar drogas, não roubar, era muito sobre ajudar os outros. Só que depois aquilo tinha regras tipo não podes dizer asneiras, ou não podes beber, ou não podes não sei o quê. E ela estava a explicar que os vários cientologistas, não é? É o nome que se dá, escreviam relatórios uns sobre os outros, tipo, a chibarem-se se algum deles fez alguma cena que fosse inapropriada, considerando as regras da cientologia, ao pé uns dos outros. E imagina que um amigo teu fazia isso, fazia uma cena errada, e tu não fazia, um amigo teu que está também na cena, e que tu não fazias o relatório a espigá-lo. Depois eles também, e imagina que esse teu amigo vai admitir lá aos superiores que, pá, eu fiz isto e não devia ter feito, não sei o quê, não sei. Depois eles vão perguntar-te, então tu viste isto, viste-o a fazer isto e porquê é que não disseste nada? Pá, é uma cena bem estranha. E o Joe Rogan até estava a dizer que era tipo uma rat culture, e ela tipo, marado, não sei bem se tudo o que eu disse está correto. Ele disse-me uma cena que era, se fores procurar informação sobre nós à internet, há aí muita gente a querer acabar connosco porque eles não querem que tu saibas e não sei o quê. Mas imagina, todo este tipo de conversa pareceu-me bué, não sei, bué estranho. Quase como se eles tivessem um segredo que é a chave para tudo. E a cena é que eles até podem acreditar tanto nisso que acaba por ser para eles e para funcionar, para tornar as vidas deles melhores, não é? Não sei. Olha, fica aqui uma deambulação sobre cientologia, cienciologia, aliás, acho que em português é assim, em inglês é Scientology. Muito estranho, mas pronto, foi o meu passeio. Depois continuei o meu passeio. Foi difícil de largar a conversa porque ele estava a dar boa conversa e a dizer tipo, que eu podia fazer um teste de personalidade e que depois eles recebem as informações e eu posso ir lá fazer não sei o quê, né? E depois aí a certo ponto eu já estava tipo, prefiro só ir skatear e meditar, bro, não me leves a mal. E depois quando eu vi na net que era preciso pagar para subir e para fazer os cursos todos e não sei o quê, não sei, a cena estranha é que eles parecem ter bué guita e têm cenas gigantes, eventos gigantes com bué da gente, tipo, sei lá, o Tom Cruise está na Scientology, não é? O John Travolta também. Não sei quem mais está, mas I don't know, guys, I don't know. Pronto, era isto que eu queria falar hoje. Acho que é isso. O resto do meu passeio foi tranquilo. Estive a passear pelas ruas de Lisboa e fica aí o desafio para fazerem também isto esta semana no sítio onde vivem, irem dar um passeio sem qualquer objetivo
sem qualquer objetivo, só olhar para as coisas e andar. Estamos aí em 50 minutos. 50 minutos é o tempo da janela aberta agora, né? Sinto que subiu organicamente para 50 minutos. Mas também já me disseram que curtem dos episódios assim maiores, portanto, olha, dica. Estamos aí, não se esqueçam de para a semana abrir a janela outra vez, porque nós estamos cá. E até já, malta. Cuidado com as suficientes elogias. Pá, eu espero não ser morto por falar nisto, não é? Ou raptado. Janela, janela, janela.